Ok? Paz, Senhor Jesus. Um bom dia para todos. Estamos mais uma vez alegres no Senhor, felizes por estarmos aqui com você para hoje juntos compartilharmos da palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e é muito bom poder te encontrar. Gostaria de convidar você para abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11, 12 e 13, tá bom? Vamos acompanhar a leitura. Na verdade, esta palavra eu havia ministrado ela no domingo, mas tivemos um inconveniente, então deu um problema no Zoom. Então eu gostaria de deixar hoje ela gravada aí no canal do YouTube, para que, se você não participou do culto no domingo, que você possa ouvir e ver o que Deus tem para a sua vida, tá bom? Então vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 29 de Jeremias, versículos 11, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Também eu quero ler um outro versículo que está em Provérbios 16, versículo 4, só para dar uma reforçada aí no versículo 11. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. A palavra aqui de Provérbios 16, versículo 4 diz que Deus fez todas as coisas para o seu próprio fim. E aqui em Jeremias 29, no versículo 11, ele diz assim: para vos dar o fim que esperais. Então, em outra versão, diz que é para dar esperança, né, e futuro. Mas eu gostaria hoje de falar que Deus tem um propósito para a sua vida. Então, tenha uma vida com propósitos, está bem? É disso que quero falar hoje. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que propósito é aquilo que se busca alcançar. Propósito é você ter um sentido para a sua vida, ter um objetivo, ter uma finalidade. O propósito, ele vai nortear a sua vida. Ele é como uma bússola. Ele é um norte que você vai ter para que a sua vida caminhe diretamente para aquilo que Deus tem para você, tá bom? Então, eu gostaria de dizer nesta manhã: você sabia que Deus tem um propósito para a sua vida? E também gostaria de dizer: descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Que Deus tem um propósito para a sua vida? E você já procurou entender e saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar. Vamos fazer isso hoje. Nesta manhã, vamos aproveitar para você refletir um pouco e pensar: puxa, Deus tem um propósito para a minha vida? Qual será esse propósito? Eu te convido a hoje nós pensarmos nisso, tá bom? Deus, quando Ele nos dá um propósito para a nossa vida, Ele jamais permite que a dor, que a vergonha, que o sofrimento esteja além disso. Deus não vai permitir sofrimento, dor, vergonha na sua vida de graça. Quando Deus permite isso, é porque há um propósito de Deus em tudo isso. Nós lembramos o caso de Jó. Deus tinha um propósito a cumprir na vida de Jó, tá bom? Então eu queria te dizer que nós nascemos e vivemos para servir ao propósito de Deus. Você nasceu, você está vivendo, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Esse propósito de Deus na sua vida se encaixa plenamente com o propósito eterno que Ele tem, o plano que Ele tem. Ele tem um plano para cumprir na história da humanidade. E esse propósito dele tem um espaço, tem uma vaga
para que o seu propósito, o propósito que Ele tem na sua vida, se encaixe no propósito dele. Entendeu? Deus tem um propósito para você. E eu gostaria de dizer para você uma coisa tão importante, é que ter um propósito na nossa vida gera perspectivas para vivermos uma vida com significado e motivação. Ter um propósito nos dá perspectiva, nos dá esperança para vivermos uma vida com significado. Ter um propósito na nossa vida é como nós sermos vacinados contra algumas coisas. Por exemplo, contra o medo do futuro. Se você tem um propósito, você não vai ter medo do futuro. Você não vai ter temor, porque você já está vacinado. Esse propósito de Deus na sua vida vai fazer com que você viva o seu presente, sabendo que o seu presente está sendo guardado por Deus, fundamentado pela palavra, para você ter um futuro de vitória, um futuro de paz, porque o Senhor diz: eu bem sei o que eu tenho para vocês, o que eu tenho guardado, os pensamentos que Deus tem para as nossas vidas. É isso que ele diz lá no versículo 11 de Jeremias capítulo 29. Porque eu tenho um fim para você, um fim de paz, um fim de vitória, porque o propósito de Deus é a vitória dele sobre todas as coisas, a vitória de Jesus sobre todas as coisas. Então, ter um propósito de Deus é como ter uma vacina contra o desânimo, é como ter uma vacina contra a ansiedade, é como nós sermos vacinados contra a depressão. Muitas pessoas acabam deprimidas nas suas vidas, tendo uma vida frustrada porque elas não vivem uma vida com propósito, porque elas não têm um norte para seguir, elas não têm uma perspectiva, uma esperança para o futuro. E o propósito de Deus na sua vida faz com que você tenha isso dentro de você, faz com que você tenha essa segurança, faz com que você sinta que você tem um norte, você sabe para onde você está indo, de onde você veio e para onde você está indo, porque você sabe, Deus está comigo. Amém, gente? Olha, eu queria dizer para você, você sabe, né? Eu já acabei falando que Deus tem um plano eterno, que desde quando o homem pecou, Deus traçou um plano para salvar e redimir a humanidade. Então Deus tem um plano e eu gostaria de ler com você, e eu vou parafrasear esse texto porque está aí no livro de Efésios capítulo 1, do versículo 8 até o 11. O Aderson depois vai colocar aí, você deixa aí, mas eu vou parafrasear, não vou ler exatamente como está aí, tá? Diz assim no livro de Efésios capítulo 1, versículo 8 até o 11. Deus nos faz ou nos fez conhecer sua vontade secreta, o seu plano que Ele mesmo havia proposto levar a cabo. Segundo este plano, que se cumprirá fielmente em seu devido tempo, Deus vai unir sob a autoridade de Jesus todas as coisas, tanto no céu como na terra. Deus nos escolheu de antemão para ser, ou para que por nossa união com Cristo recebêssemos nossa parte na herança, de acordo com seu propósito. Tudo Ele faz segundo o que bem lhe parece. Amém? Deus tem um plano, e nesse plano que Ele tem, Ele nos incluiu, a palavra diz que Ele nos incluiu nesta herança. E qual é esse propósito? Esse propósito é que todas as coisas sejam, ou todos nós, estejamos unidos embaixo da autoridade e do poder do Senhor Jesus. Que tudo esteja embaixo do poder do Senhor Jesus, tanto no céu como na terra. Jesus falou assim: todo poder me é dado, tanto no céu como na terra. Então o Senhor Jesus, esse era o propósito de Deus, em enviar o seu Filho para oferecer salvação à humanidade. E todo aquele que viesse ao Senhor Jesus fosse salvo, fosse alcançado. E nós estamos dentro desse propósito do Senhor. Então todas as coisas que nós recebemos de Deus, esta herança, a nossa parte, é de acordo com o propósito de Deus. É o que diz o livro de Efésios. Então nós temos essa herança no Senhor Jesus. E essa herança também nos traz uma responsabilidade, que é dividir
isso que Deus colocou em nossas vidas com aqueles que ainda não conhecem a Deus. E nós temos esta responsabilidade de comunicar a verdade, de comunicar o caráter de Cristo para as pessoas. E eu sei que você, quando começa a entender isso, quando entender o que Deus quer fazer através da sua vida, você vai falar: puxa vida, eu nunca pensei isso, que era tanto amado. Eu nunca pensei que eu poderia ser tão útil para Deus, que Deus me amava tanto. Mas isso é uma verdade, Deus ama você. E Ele quer te usar. Você é um instrumento, você pode ser uma ferramenta útil para Deus, para cumprir com o propósito de Deus aqui nesta terra. E Ele espera isso de você, espera isso de nós, da sua igreja, que nós possamos entender que estamos incluídos, encaixados dentro do plano eterno de Deus. Então o plano de Deus inclui você, inclui a sua igreja. Desde o princípio Deus criou esse plano maravilhoso para alcançar a humanidade. O Senhor fala em Gênesis 3,15 que havia uma promessa para a redenção do homem. Em João 3,16, Deus enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este é o propósito de Deus, de que todos possamos conhecer a Deus e sermos alcançados pela sua palavra. Amém? Eu vou dar exemplos aqui, uns poucos exemplos de pessoas que trabalharam, foram chamadas por Deus e serviram ao Senhor, de acordo com o propósito que Deus tinha para as suas vidas. Amém? Vamos ver primeiro uma das pessoas que foram chamadas por Deus com um propósito. O primeiro que eu quero falar é de Abraão. Abraão, a palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que Deus chamou Abraão. Deus colocou um chamado na sua vida, e este chamado tinha um propósito, é que Abraão fosse bênção para todas as famílias da terra. E a palavra nos diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, que foi um homem que não conhecia Deus, ele veio da Mesopotâmia, da cidade de Ur, dos caldeus, e Deus o chamou lá e trouxe ele, veio até Harã, de Harã desceu para Canaã, chegou em Siquém, e ali de Siquém o Senhor começou a operar na vida de Abraão, começou uma mudança, uma transformação na vida de Abraão. E eu gostaria de dizer assim que este foi um momento de ressignificação na vida de Abraão. Abraão, que a palavra diz que era um homem que vivia num local onde as pessoas eram idólatras, e ele se chamava Abrão, ou seja, pai exaltado. Então carregava um passado, como foi o caso de Jacó, né? Que chamava Jacó, mas Deus trocou seu nome para Israel. Então Abraão, ele teve a sua vida ressignificada por Deus, para acompanhar esse propósito. E Abraão Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, ou seja, de pai exaltado. Deus mudou o nome dele para pai de multidões. Porque qual o propósito de Deus para ele? É que ele fosse bênção para todas as famílias da terra. E ele falou: de ti procederão nações. Então Deus muda isso, muda o nome dele de acordo com aquele propósito que ele tinha, dando um novo significado para a vida de Abraão, para tudo aquilo que Deus queria fazer. E Deus queria abençoar as famílias da terra através da vida e da fé de Abraão. Meu querido, minha querida irmã, Deus talvez queira fazer você entender isso, que Ele tem um propósito para a sua vida. E aquela vida passada já foi, já passou, as coisas passadas já foram. E Deus quer fazer novas coisas na sua vida. Deus quer ressignificar a sua vida, dar um novo significado, porque Ele tem um propósito. Ele quer mudar algumas coisas na sua vida para que você caminhe de acordo com este propósito que Ele tem para você, como foi com Abraão. Tá bom? Além de ressignificar, Deus também, nós temos o exemplo de José. A palavra diz no livro de Gênesis capítulo 44,
Começa a história de José no capítulo 37, mas eu queria falar especificamente do capítulo 44, do versículo 5 a 8, depois você pode ler, quando José se encontra com seus irmãos. Todos nós sabemos e nós muitas vezes falamos sobre os sonhos de José. José teve um chamado de Deus na sua vida. Desde jovem, José entendeu que ele tinha um chamado de Deus e que Deus tinha um propósito para a sua vida especial. E Deus o revelou em sonho. Então esse propósito, ele veio sendo revelado, veio sendo declarado para José. E José inclusive declara ao seu pai, à sua família, que Deus tinha algo especial para a sua vida. Porque José não precisou vir de Ur dos Caldeus, como foi o caso de Abraão, né? Mas José foi criado dentro dessa bênção que Deus tinha para todas as famílias da terra. Foi criado como filho de Jacó, né? Mas a palavra diz que o Senhor revelou este propósito e os seus irmãos entenderam, sua família não entendia, e acabou que José foi preso, lançado em uma cova, foi levado para o Egito. Lá no Egito ele foi preso, lançado numa masmorra e estava ali, mas Deus tinha um propósito para cumprir na vida de José. Ele não ia ficar preso naquele poço, ele não ia poder ficar parado naquela masmorra, não, porque Deus tinha algo para fazer na vida dele. Deus já havia declarado, Deus já havia mostrado e revelado em sonho. Meu querido, minha querida irmã, talvez você esteja um pouco desanimado, pensando: Deus falou comigo, Deus me mostrou em sonho, Deus me deu uma palavra profética e nada tem acontecido. Eu me sinto aqui preso nesse poço, ou talvez me sinta amarrado aqui nessa masmorra. Mas saiba, se Deus tem um propósito, um plano para cumprir através da sua vida, você não vai ficar aí preso. Você vai sair deste lugar, você vai sair desta posição. Deus vai te levar à frente, Deus vai te levar adiante, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida, porque o propósito, o sonho é dEle, e nós estamos incluídos neste sonho, nós estamos incluídos neste propósito dEle, e Ele vai cumprir o seu plano, o seu propósito. Amém? Então Deus cumpre o seu propósito na nossa vida quando nós estamos alinhados com a sua vontade, alinhados com a sua palavra, com o propósito que Ele tem estabelecido nas nossas vidas. E qual era o propósito de Deus para a vida de José? Quando tudo isso acontece, José revela os sonhos a Faraó. Os seus irmãos então, depois pela fome que houve na terra, 7 anos de fome, os seus irmãos foram obrigados a deixar o local onde eles viviam para ir ao Egito, o único lugar onde havia comida, onde as pessoas podiam encontrar alimento, onde haviam depósitos, né? Porque Deus tinha usado a vida de José para isso. José revelou aquele sonho e Faraó teve o entendimento que José tinha o Espírito de Deus, e José teve estratégias para plantar naquele tempo de abundância e colher e guardar em depósito para ser a fonte de salvação, de vida nos dias que estariam por vir, que eram os anos de fome. Então seus irmãos, e não somente os seus irmãos, mas pessoas de muitos lugares, de muitas nações, vieram ao Egito para buscar alimento, porque não havia alimento em outros lugares. E os seus irmãos vieram ali, e quando chegaram, José os recebeu, preparou um almoço com eles, falando: vamos comer juntos. E na hora que eles estavam ali, os seus irmãos arrependidos, seus irmãos cheios de sentimentos, lamentaram muito para José. Mas José disse assim: olha, não se preocupem, porque isso não veio de vocês, isso veio de Deus. Foi Deus que me mandou à frente aqui, para vir preparar essas coisas todas que agora estão acontecendo. Por isso eu estava aqui, por isso Deus me mandou aqui. E ele fala assim lá no versículo 5 do capítulo 44 de Gênesis. José fala para os seus irmãos: Deus me mandou à frente para conservação de vida. O propósito de Deus na vida de José é que naquele tempo à frente, que ninguém ainda sabia o que iria acontecer, mas Deus já sabia, e queria usar a vida de José para conservar vidas, inclusive a sua família, inclusive outros povos.
E Deus usou a vida de José para isso. E Deus quer usar a sua vida. Em um tempo de seca, em um tempo de fome, em um tempo de morte, Deus usa a vida de José para conservar a vida, para dar condições aos povos que estavam ao redor. Nos nossos dias, estamos vivendo este tempo de pandemia, esse tempo de dificuldade, e você pode ser um diferencial. Eu posso ser um diferencial para a conservação de vida, para abençoar pessoas. Quem sabe para este tempo Deus quer te levantar, ou Deus está te levantando e mostrando para você: olha, eu tenho algo especial, eu quero ressignificar a sua vida. E o Senhor tem declarado, o Senhor tem mostrado para você em sonho, Deus tem te mostrado, aberto os seus olhos através da palavra, que Ele quer usar você, que você precisa ser uma ferramenta dEle, você precisa ser um instrumento da sua vontade. É isso que Deus quer para a nossa vida. Tenha uma vida com significado, meu irmão. Tenha uma vida com propósito. Não seja aquela pessoa que não tem motivação no seu coração. Tem pessoas que não se motivam para nada. Tem pessoas que vivem apenas pelos seus salários. São pessoas que se frustram fácil, que se ofendem fácil com as outras pessoas, porque elas não têm um significado, um sentido na sua vida. Mas você pode ter. Você pode ter. Porque a palavra de Deus garante. A palavra de Deus garante que Jesus coloca alegria no nosso coração. Pela palavra de Deus, Jesus coloca paz no nosso coração. Nós temos um sentido de vida, nós temos um entendimento de que nós não vivemos só para este mundo, não vivemos só para este tempo, mas vivemos para a eternidade. Que em nós está o Espírito Santo, que temos vida eterna com Deus. E este é o tempo que Deus quer nos usar. O tempo que Deus quer usar você para alcançar a vida daqueles que ainda não têm este sentido nos seus corações, não têm esse entendimento, mas você pode ser este instrumento do Senhor. Amém? Eu queria falar de mais uma pessoa, e aqui vai ser o último exemplo. Eu falei de Abraão, falei de José, mas eu gostaria de falar também de Elias. É muito interessante como Elias foi um homem usado por Deus. Elias foi um homem especial. Abraão foi um homem especial. A José foi um homem especial. Moisés foi um homem muito especial. Também Davi e Salomão foram especiais. Houveram muitos homens e mulheres especiais para Deus na Bíblia. Mas eu queria comentar aqui a vida de Elias, que é uma coisa interessante. Elias, a palavra nos diz que ele foi um homem poderoso de Deus. Elias, inclusive, aparece junto com Moisés quando Jesus se transfigura ali. Jesus fala com Elias. Elias, ele não morreu. Elias foi trasladado. Elias foi um homem cheio do poder de Deus. Elias foi um homem cheio do Espírito Santo. Mas vamos assim colocar um pouco desse contexto, dessa história, em que tempo viveu Elias, como foi isso, tá bom? Como que ele fez isso? No capítulo 16 do primeiro livro de Reis, a Bíblia apresenta o início do reinado de Acabe. Acabe se casa com Jezabel e Acabe começa a transformar a situação de Israel daquele tempo, dos seus dias. O povo que buscava a Deus passou a começar a buscar a outros deuses, a Baal, né? E começou a buscar a Azera, começou a buscar aos ídolos e foram se afastando de Deus. A Bíblia diz que foi um tempo em que o povo entrou na apostasia e se afastou do Senhor, e Deus tomou conhecimento disso. Tomando conhecimento dessa situação, de como estava a situação do povo de Israel, então diz a palavra que o Senhor enviou um mensageiro. No capítulo 17, aparece Elias ministrando, começa aí o ministério do profeta Elias. O profeta Elias, ele exerceu seu ministério por volta do ano 874 a.C., e foi um ministério de poder, um ministério de muito significado. Então, mas uma coisa que eu percebo aqui, uma coisa que gostaria de te dizer, é que o propósito de Deus, a gente pode perceber pela vida e pelo ministério de Elias,
que o propósito de Deus vem antes dos recursos. Se Deus tem um propósito para a tua vida, não precisa se preocupar com os recursos, como você vai fazer isso, como Deus vai te capacitar para fazer isso. Deus vai fazer, Deus vai te capacitar, Deus vai dar os recursos na tua mão. Então, primeiro vem o propósito de Deus, primeiro vem aquilo que Ele quer fazer, e depois você tem que se preocupar com os recursos. Assim foi com Elias, os propósitos de Deus vieram antes dos recursos. Elias viu grandes milagres acontecer, Elias fez grandes coisas, mas uma coisa muito interessante, que Elias foi usado até para ressuscitar pessoas que não eram uma coisa normal naquele tempo. A ressurreição aconteceu por Elias ou por Eliseu, mas posteriormente só por meio do ministério do Senhor Jesus. Por isso nós vemos o poder e o significado que tinha o ministério de Elias. E então eu queria dizer para você duas coisinhas só. Que Elias serviu o propósito de Deus em sua própria geração. Ou seja, ele esteve no mundo para servir a Deus dentro de um contexto e uma época específica da história. Então Elias serviu o propósito de Deus na sua própria geração. Mas também Elias serviu a sua própria geração segundo o propósito eterno de Deus. Ou seja, Elias serviu o povo em conformidade com o grande plano de Deus. Então Elias serviu ao Senhor, ao seu propósito, e também serviu a geração dele de acordo com o plano que Deus tinha estabelecido. Então não basta apenas nós servirmos as pessoas, não basta apenas nós ajudarmos as pessoas. O que nós fazemos tem que estar em conformidade com o propósito de Deus. Então o que nós vamos fazer tem que se encaixar nisso. Elias serviu ao Senhor nesse tempo, um tempo em que havia tido um afastamento de Deus, o povo estava afastado de Deus, vivia uma vida sem razão, uma vida sem motivação, uma vida sem Deus, uma vida triste, e não está diferente em nossos dias. Muitas pessoas vivem uma vida triste, uma vida vazia, uma vida sem motivação, uma vida afastada de Deus, e muitos nem acreditam que Deus exista. Mas o que nós sabemos, o que a palavra de Deus nos diz, que todas as coisas estão sob o controle, embaixo do poder das mãos do Senhor. Ele tem o poder e conserva todas as coisas. Por isso não podemos nos enganar. E Elias sabia disso, e nós também temos que saber disso. Como Elias fez para abençoar o seu povo? O que Elias fez para que o propósito de Deus se cumprisse na sua própria geração? E eu vou dizer isso para você. Se você for um pouquinho mais à frente, no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, a palavra fala assim que, capítulo 18 do primeiro livro de Reis, no versículo 21, que depois de 3 anos que havia tido uma grande seca, Elias tinha profetizado uma seca de 3 anos, e durante esses 3 anos não houve nada plantado, não havia agricultura, os animais morrendo, as coisas estavam um caos, havia morte, havia fome, havia dor. Então Elias retorna e depois chega e fala a Acabe: olha, eu queria dizer para você uma coisa, vocês estão errados. Existe ainda um Deus lá no céu. Existe ainda um Deus que controla todas as coisas. E nós hoje, irmãos, podemos ver isso. Que existe um Deus que pode controlar todas as coisas. Um Deus que pode mover o mundo. Um Deus que pode mexer com a humanidade. Nós temos visto isso agora nessa pandemia. Que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus permitiu acontecer, mexeu com o mundo todo. Então Elias falou assim para Acabe: junta o povo todo no Monte Carmelo e nós vamos ver se Deus é Deus ou se Baal é Deus. E juntou o povo, e lá no versículo 21 Elias fala para o povo assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando vocês viverão uma vida dúbia? Alguns buscando a Deus, mas buscando a Baal, alguns buscando a feitiçaria. Eu queria desafiar vocês: não viva assim mais.
tenha um pensamento fixo, saiba realmente quem é o Deus verdadeiro. E hoje, irmãos, muitas pessoas não sabem quem é o Deus verdadeiro. Muitas pessoas não conhecem a verdade. Muitos vivem por uma mentira. Muitos vivem buscando a falsos deuses, a falsos espíritos, a falsos pastores, a religiosos mentirosos. E esse é o momento de você entender a palavra de Deus e entender a verdade e fazer comparação e discernir o que é a verdadeira palavra de Deus e quem é o verdadeiro Deus. Quem são os verdadeiros homens de Deus? Este é um momento específico da história. Estamos chegando próximo aos dias do arrebatamento, quando o Senhor virá para buscar a sua igreja. Não seja apanhado de surpresa. Não esteja vivendo uma vida dúbia. Não esteja vivendo cocheando entre dois pensamentos. É a hora de decidir quem é o seu Deus, quem é o Deus da sua vida. E eu te desafio a isso, como Elias fez com Acabe e com o povo de Israel naquele dia. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, adorai-o. Se Baal é Deus, adorai-o. E Elias chamou para um desafio. Elias desafiou o povo aquele dia a pensar no melhor, a pensar na verdade. E hoje também te desafio. Pense o que é melhor para a sua vida. Quem é que realmente pode estender as mãos para você? Quem é que realmente pode te curar e pode te libertar? Então essa foi a primeira coisa que Elias fez, um desafio. A segunda coisa que Elias fez foi trabalhar na restauração do altar de Deus, na restauração. E no versículo 30 desse mesmo capítulo, do capítulo 18 do primeiro livro de Reis, Elias fala assim: venha todo o povo a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha, irmãos, é natural. O povo não buscava Deus, não havia nenhum interesse pela palavra de Deus. O altar tinha sido deixado de usar, estava abandonado. E a primeira coisa que Elias fez foi: olha, eu desafio a vocês perceberem e entenderem que ainda há um Deus, ainda há um Senhor sobre todas as coisas. E Elias chamou todo o povo, e o povo todo veio a ele, e ele restaurou aquele altar, colocou as pedras em cada uma em seu lugar, colocou lenha sobre o altar e colocou sacrifícios sobre o altar. Em contrapartida, os profetas de Baal também estavam do outro lado, desde manhã até o meio-dia, se retalhando, gritando, orando a Baal, e nada acontecia. Nada acontecia, e o povo estava ali olhando, percebendo que a gritaria dos profetas de Baal, se retalharem, se recortarem, fazendo todos aqueles sacrifícios, isso não trouxe nenhum resultado positivo, isso não adiantou nada. E há muitas pessoas que buscam no lugar errado, buscam nos espíritos, buscam nas imagens, buscam nos homens, e oram, e caminham de joelho, e se retalham, mas isso não adianta nada. Isso não é um resultado positivo de transformação nas suas vidas. Mas quando Elias restaurou o altar do Senhor e colocou ali o sacrifício, e Elias falou assim: olha, vou buscar o Senhor, vamos orar agora. E Elias começou a orar ao Senhor e pediu ao Senhor que ouvisse a sua oração e que o confirmasse como seu servo, como seu profeta. A palavra diz que Deus ouviu a oração de Elias e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e manifestou a glória do Senhor naquele lugar. E aquele povo todo então viu que realmente o Senhor estava presente naquele lugar, que realmente Deus não estava morto, que Deus estava vivo e que Deus se manifestava com poder através da vida daquele que é verdadeiro, daquele que é fiel ao Senhor. Então o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus, não há outro Deus. Deuses de prata, deuses de madeira, deuses de ouro, deuses de pedra, homens que se julgam ser deuses, nenhum desses
são verdadeiramente deuses. Só o Senhor é Deus, somente Jesus Cristo é o Senhor sobre as nossas vidas. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Somente Ele pode oferecer vida eterna. Somente Ele pode curar a sua dor, o seu coração. E somente Ele pode te dar alegria. Somente Ele pode dar paz para a sua família. Somente Ele pode dar vida eterna. Ele pode te dar um sentido para a sua vida. Ele pode te dar um norte. Ele pode levar você aonde Deus quer. Ele pode encaixar você no plano eterno de Deus. Ele, o Senhor Jesus, Ele tem poder sobre todas as coisas, tanto no céu como aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus que está sentado à destra de Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E hoje Ele quer ressignificar a sua vida. Hoje Ele quer dar uma nova identidade para você. Ele quer te mostrar quem verdadeiramente pode fazer qualquer coisa. Ele pode restaurar, Ele pode salvar, Ele pode, se for preciso, ressuscitar, Ele pode curar a enfermidade, Ele pode libertar dos demônios, porque Jesus tem poder sobre todas as coisas. Ele comprou isso, Ele comprou este direito lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser libertos do nosso pecado e da nossa enfermidade. Então Deus tem um plano para as nossas vidas. Como foi na vida de Elias, como Deus usou a vida de Elias, Ele também quer usar as nossas vidas. Se você ainda não conhece a Deus, hoje é o momento. Abra o seu coração e convide a Jesus para entrar na sua vida. E peça: Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa, Senhor, os meus pecados, liberta a minha vida, Senhor. Dá um novo sentido, um novo significado para a minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados. O Senhor quer abençoar você. E se você está afastado de Deus, se você tem perdido aquela motivação, aquela comunhão com Deus, aquela vontade de orar, de ler a Bíblia, se você está se sentindo assim hoje, o Senhor quer dar um novo significado para você. Ele quer ressignificar o seu propósito na sua vida. Ele quer te dar um norte. Hoje Ele quer fazer isso com você. Ele quer restaurar a sua confiança nele. Ele quer dar para você uma referência nova de adoração a quem é verdadeiramente que se deve adorar. Se deve adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E Elias fez isso com o povo. Elias deu um novo significado para aquele povo. Um significado de quem realmente deveria ser adorado, quem realmente tinha poder para transformar, quem realmente tinha poder para mover no sobrenatural. E Elias fez isso para com aquele povo, e o povo se voltou para Deus. O povo começou a clamar ao Senhor: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na minha vida, e só o Senhor é Deus na sua vida também. E eu te convido hoje, entrega a sua vida na mão dele. Se você perdeu a sua expectativa de futuro, não tem perspectiva para o seu futuro, se você não tem um sentido real para viver, se você está com seu coração vazio, se você se sente triste, se você está abatido, hoje o Senhor Jesus quer libertar o seu coração, a sua mente. Ele quer fazer você hoje começar a viver de novo. Viva para Deus, viva para o Senhor. E se você, meu irmão, minha irmã, já conhece a Deus, mas ainda você não parou para pensar que Deus queria te usar, ou que talvez você pensasse assim: eu não tenho capacidade para isso, não estou preparado. Não, Deus quer usar você. Ele quer te preparar, Ele quer te capacitar para ir e falar do seu amor, para dizer às pessoas: olha, há um Deus no céu, há um Deus que pode curar, um Deus que pode libertar, há um Deus que pode salvar. Ele quer te usar para isso, para que você mostre às pessoas, que vá dizer às pessoas que há um Deus poderoso, que controla todo esse universo. Há um Deus poderoso que sabe o que aconteceu ontem, mas sabe o que vai acontecer ainda daqui um mês, daqui um ano, daqui a 10 anos. Ele sabe todas as coisas, porque Ele é poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é todo poderoso, é um Deus absoluto. E eu te convido hoje, para que você possa entender a identidade de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos da família de Deus. E eu estou acabando essa mensagem, mas não antes de te convidar. Saiba que Jesus te fez filho de Deus lá na cruz do Calvário, e que Deus tem uma família,
que há um lugar para você, um lugar para ser filho, co-herdeiro com Cristo, e você está convidado para isso. Meu irmão, minha irmã, não se deixe levar pelas coisas deste mundo, pelos tempos em que vivemos. Coloca o teu coração, a tua mente na palavra de Deus, viva alinhado com o propósito de Deus, com a palavra de Deus, com a sua vontade, porque Ele quer abençoar a sua vida. E eu vou dizer para você uma coisa: invista no seu propósito de vida. Saiba, muitas pessoas vivem de qualquer maneira, mas eu quero dizer para você, se Deus tem um propósito e você já entendeu que Ele realmente tem um propósito para você, invista nesse propósito. Não tenha medo de mudar. Quando Deus falou com Abraão, ele saiu de Ur e foi para a terra de Canaã. Ele não teve medo de mudar, porque ele sabia quem é que estava falando, ele sabia que aquele que estava falando ia garantir. Então deixe aquilo que já não te serve mais para trás. E eu vou dar um exemplo de Noé. Noé construiu uma arca, muito tempo de trabalho. Às vezes nós construímos uma casa, é muito tempo de trabalho, muito investimento. Aí depois fala assim: sai desta casa e vai para outro lugar, vai para outro país. E nós falamos: mas eu investi tanto aqui, eu não posso sair. Não, se o Senhor estiver dizendo vai, você pode ir, que Ele garante. Noé construiu aquela arca. Ela foi muito útil, foi fundamental para a preservação da vida daquela família e dos animais. Mas depois de 150 dias, quando as águas baixaram, a arca ficou presa lá no Monte Ararat e a arca já não servia mais. Noé não ia morar naquela arca lá no alto do Monte Ararat, milhares de metros acima. Então Noé saiu da arca e Deus falou: saia da arca e desça. Noé desceu, começou a plantar, cultivar, desenvolver a sua família, começou a novamente habitar a terra. E os animais saíram porque a arca já não era mais útil. Foi útil enquanto era necessária para a salvação, mas depois já não servia mais. Há coisas na sua vida que pode já não estar servindo mais e que você está agarrado a elas. Deixe isso para trás. Ouça o conselho de Deus, ouça o conselho da palavra de Deus. Entregue tudo para Jesus. Entregue o seu fardo para Ele. Isso já não é mais útil para você. Ouça o que Deus está falando contigo. Vai para frente. Ouça a voz de Deus, ouça o seu chamado. Hoje é o dia de você tomar esta decisão. Por que ficar duvidando? Por que ficar entre dois pensamentos? Tome agora a decisão de entender que só o Senhor é Deus na sua vida. Invista no seu propósito. Amém? Outra coisa que eu queria dizer para você: seja fiel ao propósito de Deus. Se você às vezes fala assim: mas eu não tenho muito para perder, mas eu tenho só um pouquinho de coisas, tenho muito pouco. Mas se você tem pouco, mesmo que você não tenha muito, ofereça esse pouco para que o Senhor possa multiplicar. O exemplo de Elias com a viúva de Sarepta. Elias chegou naquela casa e o Senhor falou que aquela viúva iria alimentá-lo. Quando Elias chega lá, a mulher falou: eu não tenho nada, como posso alimentar você? Eu tenho um pouquinho de farinha aqui na botija, um pouquinho só de azeite, e depois nós vamos comer esse bolinho e vamos morrer. Elias falou assim: não, isso não vai acontecer. Prepara primeiro um bolinho para mim. Elias foi, falou com ela, trouxe a palavra para o Senhor para ela, e o Senhor a abençoou e multiplicou aquela farinha que estava na panela e aquele azeite que estava na botija. Foi o suficiente para que ela passasse anos, os anos da necessidade, os anos da seca, em que todos estavam sofrendo. Deus havia multiplicado na vida dela. Se você tem um pouquinho, Deus pode multiplicar esse pouquinho para sustentar a sua vida, a sua família. Mas também, você pode ser útil não só para a sua família, mas também pode ser útil para muitos outros lá fora. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus multiplicou os pães e os peixes, toda a gente fala disso, desse grande milagre, mas o fato é que no meio daquele povo havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus tomou aqueles pães e aqueles peixes e os multiplicou para uma multidão de pessoas, e depois de multiplicado ainda sobrou 12 cestos. Então, se você tem pouco, irmão, Deus pode multiplicar esse pouco. Há pessoas que não querem deixar o muito que tem. Porque isso aqui
é muito, e isso aqui é necessário, é fundamental para a minha vida, e não quero deixar isso para trás. Mas vai chegar um momento que isso vai ser inútil para você, e você vai precisar deixar. Mas se você tem pouco, também não lamente, porque Deus vai usar um pouco. Com esse pouco Deus vai multiplicar e abençoar a tua família. Com esse pouco Deus pode mesmo até abençoar pessoas lá fora, como fez na multiplicação dos pães e peixes com aquele menino. Deus usou aquele pouco, e Deus pode usar o seu pouco também. E se Deus tem um propósito para a sua vida, não se preocupe com os recursos, porque Ele, irmão, vai prover esses recursos, vai capacitar você para isso. Então seja fiel ao Senhor. Então não, e muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, mas o propósito dele, como disse lá em Filipenses, ele vai fazer do seu jeito, da maneira dele. Então não será do seu jeito, e muitas vezes não será fácil, não vai ser fácil chegar lá. O seu propósito será um orientador de vida para você. O seu propósito será o seu norte. O seu propósito vai dar sentido para a sua vida. E para isso, irmão, seja paciente, seja obediente à palavra de Deus, como José foi, esteja alinhado com a vontade de Deus, e você vai ver que Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Dou graças a Deus por estarmos chegando ao fim desta palavra. Se você não participou no domingo passado no nosso culto, na nossa reunião online, esta palavra está aí agora você assistindo pelo canal do YouTube. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, que isso tenha servido de um orientador para você, que você pare neste dia para pensar sobre isso. Olha, poxa, eu não tinha pensado até agora sobre isso. Não importa o tamanho do propósito, não importa o tamanho da responsabilidade, importa é que o Senhor quer te usar. Seja 1 talento, seja 5 talentos, seja 10 talentos. O talento que Ele colocar na sua mão, usa-o para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom domingo, tenha um excelente domingo com paz, com alegria na sua casa. Almocem bem, que o Senhor os abençoe, juntamente com seus filhos, com a sua família. Que o Senhor esteja com vocês, tá? O Senhor esteja guardando vocês nessa pandemia, que vamos passar isso, e quem sabe agora no mês de junho podemos estar juntos de repente, né? Vamos estar orando e buscando a presença de Deus. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer enorme estarmos juntos. Se você ainda não é da Igreja de Deus, eu quero te convidar a vir conhecer a Igreja de Deus, a Igreja de Deus Conectada em Cristo, aqui na Freguesia do Ó, na Praça Santa Marcela 51, ao lado do Sonda. É bem fácil, aqui na avenida, altura 1800 da Avenida Itaberaba. Venha um dia participar conosco, conhecer, se você não é ainda da Igreja de Deus ou não conhece a palavra. Venha aí num domingo às 10 horas da manhã, tá bom? Todos os domingos às 10 horas da manhã, assim que acabar essa situação de pandemia, nós estamos aqui adorando a Deus, louvando ao Senhor, trazendo palavra, orando com você. Então é nosso convidado. Deus te abençoe grandemente. Só queria fazer uma oração para encerrarmos, e assim Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Então vamos orar, buscar ao Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós somos gratos à Tua palavra, Senhor, que a Sua palavra é o nosso orientador, a Sua palavra é quem nos, Senhor, mostra a Tua vontade, a Sua palavra que mostra aquilo que Tu quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, pela vida destes homens, ó Deus, que serviram de exemplo, Pai Santo. Obrigado, Senhor, por Teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz para, Senhor, realmente definir qual era o propósito do Senhor para a humanidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te adoro, Senhor. Em nome de Jesus, eu te engrandeço, Pai, porque só o Senhor é digno. Ouça, Senhor, agora o coração, Senhor, ó Deus, os sentimentos, ó Deus, que estão dentro, Senhor, do coração e das vidas destas pessoas que estão assistindo, que estão conosco, Senhor, através deste canal do YouTube e mesmo online, Pai. Estenda as Tuas mãos, Senhor, e ministra aos seus corações. Aqueles, Senhor, que estão vazios, aqueles que não têm um sentido para as suas vidas, aqueles que ainda não conhecem a
Tua palavra, Senhor, e que ainda não tomaram a decisão de receber ao Senhor como o Salvador das suas vidas, que eles possam entender isso e fazer isso hoje, em nome de Jesus, Pai. Também, Senhor, oramos por aquelas pessoas, aqueles irmãos que talvez, Senhor, estejam desanimados, ó Deus, quebraram, Senhor, a sua aliança contigo, Senhor, e se afastaram da sua presença. Agora, Senhor, é um tempo especial, Senhor, para que hoje eles se coloquem diante de Ti, ó Deus, e peçam, Senhor, a Tua misericórdia, como fez o povo de Israel naquele dia, Senhor, ó Deus, e ao verem, Senhor, a manifestação da Tua glória, a manifestação da Sua presença, eles começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque não há realmente outro Deus, nem no céu e nem na terra, a quem nós possamos adorar. Não há outro nome, Senhor, a quem nós possamos dobrar os nossos joelhos e dizer que é Senhor. Só o Senhor é Deus, não há outro, Pai. Nós também te agradecemos pela vida daqueles irmãos, Senhor, que estão firmes, ó Deus, contigo, e que andam, Senhor, em oração, Senhor, revestido da tua armadura, ó Deus, e que tem sido bênção, Senhor, que tem cumprido com o propósito do Senhor nas suas vidas, e tem sido bênção, Senhor, neste tempo, Senhor, ó Deus, de pandemia, Senhor, buscando a tua presença, intercedendo, Senhor, pelo país, intercedendo, Senhor, pela nação, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos irmãos, intercedendo por aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, que tem sido bênção. Nós os abençoamos também, ó Deus, e nos alegramos com eles, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, ser conosco, ser com esta igreja, ser com o teu povo, ó Deus, ser com esta cidade, Senhor, com este país, em nome de Jesus, seu Filho amado, é quem nós oramos, ó Pai, te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Tenha um bom domingo abençoado, a semana de vitória. Deus seja contigo aí na sua casa, viu? Deus te abençoe. A esperança que temos, nos manter na presença de Deus, nos manter buscando em oração, Ele vai tocar na sua vida, e que o milagre dele vai acontecer na sua vida.